está chegando para mais uma Maratona Destrava Psi. Como você sabe, durante essa semana toda tínhamos as lives de segunda, na verdade já faz algumas semanas, né, que a gente está com essas lives aqui ao vivo. Muito obrigada, Marcela, Samara, beijo querida, Vânia, boa noite, Zoraia da Gomes também, boa noite, seja todo mundo muito bem-vindo, todo mundo muito bem-vinda. Ednilma Serafina querida, seja muito bem-vinda, boa noite, Viver Saudável, Psicologia Moderna, Gramado de Graça também, boa noite, Ana Cristina, boa noite, todo mundo vai chegando, puxando a cadeira, sentando no chão que a live vai começar. Mariluce Semauro, também boa noite. Juliana Mazon, boa noite. Todo mundo que está chegando, boa noite. Sintam-se convidados, a casa é de vocês. Vamos fazer dessa noite aqui de sábado uma noite muito especial. Afinal de contas, estamos vivos, sobrevivemos, apesar de tudo. E temos que continuar aprendendo, que, gente? A viver de psicologia, a compartilhar conhecimento, a aprender. Já foi lá no quarto pegar seu papel, sua caneta para fazer todas as suas anotações? Eu já estou aqui com meu papel, minha caneta. Estou aqui com meu amigo Sonic também, que veio participar dessa live de hoje aqui. E você que quer aprender a viver de psicologia, a divulgar o seu trabalho na psicologia, não pode deixar de perder essa live. Compartilha, muito fácil, bem aqui ó, onde tem um triângulo assim, algumas pessoas dizem que é um avião, mas acredito que é um triângulo. Compartilha, Psi, essa live com teus colegas, manda lá, teus colegas psicólogos, tá? Se você achar que esse conteúdo é relevante, manda. Ana Cristina, boa noite, querida. Manda aí essa live para outros colegas, para que outras pessoas também possam conhecer o meu trabalho, para que outras pessoas também tenham acesso a todos esses conhecimentos que você terá hoje aqui à noite. E se você vem assistindo as lives, você que manda mensagenzinha ali no direct para mim, pedindo informação a respeito do curso, hoje eu vou passar aqui para vocês todas as novidades, todos os avisos que eu tenho para passar para vocês a respeito do curso, eu estarei passando. Porque não adianta nada você ficar aqui pegando diquinha, pegando estratégia, aí eu falo, você executa. Alguns, quando termina aqui a live, já esquecem já tudo que eu falei. Alguns não abrem o e-book, que eu tenho cuidado de colocar para vocês o e-book no grupo do WhatsApp, o e-book no canal do Telegram, tá com senha. Adriana, mas poxa, por que tu bota com senha, Adriana? Deixa liberado. Não deixo liberado, que eu quero que você tenha o trabalho, o comprometimento de assistir a live, de pegar a senha, ir lá e destravar. Afinal de contas, essa maratona aqui é Destrava Psi, é para você destravar, é para você aprender tudo aquilo que está te impedindo de fazer uma divulgação de forma ética, correta, para atingir o seu público-alvo. Já falamos tanta coisa aqui durante essas 3 semanas, todos os dias às 9, outras vezes às 21 horas. Então, se você está assistindo essas lives aqui desde o início, eu tenho certeza que você já colocou alguma coisa em prática. E também não deixe de assistir a live na segunda-feira, onde na segunda-feira eu vou fazer um resumão de tudo o que foi dito. Falamos sobre o WhatsApp, falamos muito sobre Instagram, falamos muito sobre nicho, falamos muito sobre público-alvo, falamos muito... Eu falei até como que você que quer começar a trabalhar com a psicologia, que não tem dinheiro, eu dei dica para você começar a se virar aí, para você se desenrolar e começar a trabalhar, para você conseguir abrir o seu consultório de psicologia, para você começar a ter como realizar os atendimentos dos seus pacientes a domicílio. Então, gente, aqui eu já falei de tudo, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender. E quem tiver interesse em aprender mais, sem diquinha, sem estratégiazinha, saber todos ali os pulos de gato, todos os segredinhos do marketing, como divulgar o seu trabalho, fica atento, fica atenta que na segunda-feira eu estarei abrindo as vagas para o meu curso Marketing Digital para Psicólogos. Gente, não é marketing digital voltado para empresas, não é marketing digital voltado para outras áreas, não. É marketing digital na veia, para psicólogos.
tudo aquilo que eu aprendi em outras áreas do marketing, eu fui lá, ajustei de acordo com o nosso código de ética. São segredos, é o meu método, é tudo que eu coloquei em prática desde o início até o dia de hoje, até ainda agora, antes de começar aqui essa live. São aqueles segredinhos que eu não conto pra ninguém, nem as 7 chaves. Eu vou estar contando pra você que se comprometer a entrar nessa primeira turma. Ah, Adriana, mas por que tu está fazendo agora esse curso de marketing digital para psicólogos? Porque eu percebo, gente, que quando eu faço aqui as lives, existem muitas dúvidas, muitos colegas me perguntam a respeito de divulgação e não entendem que divulgação é marketing. De que adianta você ter o seu consultório, você ter o seu negócio na psicologia, se você não entender e não souber como divulgar o seu serviço, como é que o cliente vai chegar até você, como é que o seguidor vai chegar até você. Se você não entender as estratégias corretas do marketing, você vai cansar de ficar aqui na rede social, no Instagram, falando, publicando, gravando vídeo, e o teu cliente, e o teu seguidor jamais vai se tornar um cliente. Aquela pessoa que está inscrita no teu canal no YouTube jamais vai se tornar um cliente. Então, quer aprender tudo? Eu preparei um curso muito especial para você, mas você só vai poder entrar nessa turma na segunda-feira. E, gente, lembrando, as vagas são limitadas. O último curso que eu abri as inscrições, Viver de Psicologia Clínica, eu avisei várias vezes, não me escutaram, depois foram lá no meu direct reclamar que eu não havia divulgado, e eu divulguei sim, eu falei que as inscrições eram limitadas e que as vagas iriam acabar. Então, estou te avisando agora, em primeira mão, no sábado, já te programa para segunda-feira, se você tiver interesse, já entrar aí nessa turma. E olha só o que eu preparei para você nesse curso, o que é que você vai aprender. Eu vou ensinar estratégias de marketing de conteúdo, de marketing local, eu vou te ensinar a se tornar uma referência aí na sua cidade. Então, eu vou fazer com que os teus clientes, eles se tornem propagadores do teu consultório. Chega de você ficar contando com plano de saúde, com convênio para atender paciente. Chega, você vai começar a cobrar um valor justo pela sua sessão. Você vai ver que os pacientes vão te procurar porque você vai se tornar uma referência. Vou ensinar formas de você aumentar a sua visibilidade na sua região, porque é importante você se tornar um profissional conhecido na sua região. Também, né, no Brasil, expandir os seus negócios, caso você também tenha interesse, se você faz atendimento online. Então, também eu vou ensinar você a fazer o seu planejamento de agenda editorial, para você parar de ficar procurando postagem no perfil do teu colega, printando e colando aqui. Eu vou te ensinar quais são os elementos chaves para você atrair a atenção do seu cliente. Eu vou te ensinar até como você vai gravar vídeo, como você vai tirar foto, os vídeos que você tem que começar a gravar. Deixa eu ver aqui o que mais que tem nesse curso, gente. Como você vai aumentar os teus seguidores nas redes sociais. Gente, essa é a melhor parte. Eu peço para quando você estiver nessa aula, nesse módulo, você printar ali a foto do seu celular onde tem a quantidade de seguidor, e aí você vai ver que ao final do curso vai ter muito mais seguidor, vai ter muito mais pessoas interessadas aí em ouvir, em receber o que você tem para oferecer. É só você observar aqui o que eu tenho feito, o que eu tenho aplicado. Cada vez mais essas estratégias eu tenho utilizado também, cada vez mais eu venho atraindo a audiência, cada vez mais outras pessoas vêm se interessando pelo meu serviço, porque eu tenho colocado em prática todas essas estratégias. É o meu método e eu estarei compartilhando aqui para você. Também vou ensinar como você vai analisar suas redes sociais para saber se elas estão performando, como transformar os seus seguidores definitivamente em cliente, porque não é só ter ali milhões de seguidores no seu perfil, sendo que nenhum deles você consegue transformá-los em cliente. Então, eu vou ensinar tudo isso. Deixa eu ver aqui o que mais que vocês vão aprender. Gente, são muitas aulas, temos 6 módulos, eu vou ensinar passo a passo, teremos também encontro ao vivo, porque eu sei que vocês vão assistir às aulas e pode ser que eventualmente alguém tenha alguma dúvida. Teremos encontros semanais ao vivo para esclarecer, tirar todas as dúvidas. Vou te ensinar a fazer transmissão ao vivo nas redes sociais, como engajar seu público com stories. Vou ensinar estratégias para Instagram, estratégias para Facebook, estratégias para WhatsApp e Telegram.
Como você analisar suas redes sociais, isso aqui eu já falei, o que mais? Enfim, gente, muita coisa, é tudo que você precisa para começar a viver de psicologia, para você divulgar o seu trabalho. E o melhor, gente, tem uma aula só voltada para divulgação profissional de acordo com o Código de Ética. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, se você se interessa pelo tema, se você quer participar, se você quer entrar nessa turma, fica ligado que na segunda-feira as inscrições estarão abertas, e lembrando que as vagas são limitadas. O valor está muito acessível para quem me pergunta, Adriana, quanto é? Eu estou colocando o valor para todo mundo ter condição de entrar nessa turma, para todo mundo investir na sua carreira. Janeiro tá finalizando aí, mas o ano está só começando, então não vai perder a oportunidade, porque depois eu não quero ninguém reclamando, dizendo que eu não avisei. Então, lembrando, gente, as aulas, eu coloquei no grupo, como ontem nós não tivemos live, eu coloquei no grupo todas as aulas da semana, coloquei os PDFs e repassei as senhas, para quem não teve a oportunidade de assistir e de pegar aqui as senhas durante as lives, tá tudo lá organizadinho, tudo lá bonitinho, chuchuzinho lá no canal no Telegram e também aqui no grupo do WhatsApp. Adriana, como é que eu faço para entrar no teu canal no Telegram ou no teu grupo do WhatsApp? É só você ir aqui na bio que tem o link para você entrar e já pegar ali todo o conteúdo. Quem chega depois no WhatsApp não tem como acessar o que já foi repassado, então eu tenho esse cuidado de repassar depois. Quem entrar no canal no Telegram já vai ter acesso a todas as mensagens que foram repassadas durante a semana. E, gente, vamos agora começar a nossa aula, não é? O tema de hoje deixa eu colocar aqui, gente, que tá girando aqui. O tema de hoje... Pronto. O tema de hoje não é Lacan, é Instagram, descomplicando o uso. Que tal? Quem já leu Lacan? Quem conseguiu ler Lacan? Essa é a pergunta. Será que você já conseguiu ler Lacan? É difícil, né? Conseguir ler, conseguir interpretar os escritos de Lacan. Então, esse é o tema que eu achei pertinente para a gente vir falar hoje. É sobre Instagram. Adriana, mas você já falou tudo, todos os dias você fala de Instagram. Sim, mas tem gente que não sabe, tem gente que está chegando aqui a primeira vez, tem gente que mesmo eu falando todo dia sobre Instagram ainda está fazendo coisa errada, ainda está me perguntando o que é bio, ainda está me perguntando onde é que coloca o WhatsApp, ainda está me perguntando coisas que eu falo aqui para vocês todos os dias. Então, eu vou falar sim hoje a respeito de Instagram. E eu recomendo que você fique aí e assista a live, porque sempre tem alguma coisa nova que você não tinha ainda ouvido. Você já parou para pensar, quando você assiste um filme, mais de uma vez? Cada vez que você assiste um filme, mais de uma vez, você consegue enxergar uma outra visão. Aí você olha uma coisa que antes você nunca tinha prestado atenção e que de fato passa lá no filme. Então assim também são com as lives. E nós aprendemos através da repetição. Então, quanto mais eu repetir, cada vez mais eu tenho cuidado de trazer coisas novas aqui para vocês. Então, não se assustem que isso aqui não é escrito de Lacan, é Instagram. Então, vamos lá. Quem é o Instagram, gente? O Instagram, ele é a rede social do momento. Todo mundo tá aqui no Instagram. Por quê? Porque o Instagram, ele é muito inteligente, porque o Instagram, ele é bem espertinho. O que é que ele faz? Ele observa tudo que é tendência em outras redes sociais e aí ele traz para cá, para o Instagram. Olha só como ele é inteligente. Então, tudo que você imaginar de ferramenta que tem aqui no Instagram, o IGTV, o Reels, as publicações, os stories, tudo, ele fica ali, ó, antenado ali com seus soldadinhos observando as redes sociais. Aí ele começa a ver que as pessoas começam a utilizar essas outras redes sociais. E aí o que ele faz? Ele bate o pé e diz, não quero que as pessoas saiam daqui, as pessoas têm que ficar aqui comigo. E aí ele faz o quê? Ele cria aquela ferramenta que estava atraindo audiência para outro lugar e chama todo mundo para cá com uma nova roupagem. Gente, a melhor definição para o Instagram, sabe qual é? O Instagram é aquela criança mimada dona da bola. Sabe quando você era criança, que você descia para brincar, para jogar bola?
e aí naquele dia ninguém tem a bola, só quem tem a bola é aquela criança mais mimada ali do grupo. E aí o que acontece? A criança quer impor as regras, a criança quer dizer do jeito que é para fazer, aí quando você não faz ela chora, ela bate o pé. Assim é o Instagram. Eu vou explicar para vocês por que o dono do Instagram não esteja me ouvindo nesse momento. Então vamos lá. Por quê? Olha, você já deve ter observado que existem muitas ferramentas aqui no Instagram. A primeira delas é os stories, né? Que você vai lá, coloca aquela sua publicação, e aí aquela publicação ela dura 24 horas e depois ela, desaparece. Vocês lembram qual foi a primeira rede social que começou utilizando esse tipo de publicação? E aí utilizava os filtros, né? Aqueles filtros que ficavam ali, umas rosas na cabeça da mulher, e aí aqueles olhos enormes. Então, vocês lembram qual foi a primeira rede social que começou a utilizar isso? E o Instagram bonitão já existia. Vocês lembram qual era essa rede social? Deixa eu ver aqui como é que está o entendimento de vocês a respeito de rede social. Repetindo aqui, qual era a rede social que utilizava os filtros, os stories, isso, exatamente, o Snapchat. Então, o Snapchat começou aquela febre, né? Eu posso colocar ali qualquer vídeo, porque eu sei que ele vai desaparecer com 24 horas. E aí todo mundo tava lá no Snapchat, o Instagram ainda tava ali, sendo aquela rede social só para imagens, fotógrafos utilizavam a rede social, porque ele era algo muito visual. O Instagram, basicamente só o feed, e aí o Snapchat crescendo, e as pessoas não dando tanta audiência, tanta atenção para aquela criança mimada, dona da bola, que era o Instagram. E aí o que o Instagram fez? Não, eu vou pedir para papai comprar uma bola para mim desse jeito. E aí o que foi que ele fez? Foi lá e trouxe o recurso dos filtros, dos stories para cá para o Instagram, e aí as pessoas começaram também a utilizar esse recurso. E como a missão do Instagram sempre foi novidade, sempre foi coisas instantâneas, tudo no Instagram é muito instantâneo, é tudo muito rápido. O feed, você tá olhando aqui uma imagem, e aqui acima de você tem uma, abaixo de você tem outra imagem, então ela tá sempre ali, que eu chamo de ruídos na comunicação, tá sempre fazendo você dividir a sua atenção com outras coisas. E aí depois o Instagram percebeu que o que, gente? As pessoas estavam naquela fase de gravar vídeos. Eu vou gravar vídeo, eu vou gravar tutorial, eu vou ensinar a fazer alguma coisa. E aí as pessoas sempre sentiram falta que no Instagram, como aquela rede social instantânea do segundo, os vídeos tinham a duração de apenas 1 minuto. Então você começava a dar uma aula, aí de repente o tempo acabava, você tinha que parar, interromper aquele vídeo, e as pessoas faziam o quê? Iam para outra rede social. E aí qual é a outra rede social dos vídeos de longa duração, dos tutoriais? Deixa eu ver quem sabe. Vamos interagir, deixa eu ver como é que está o conhecimento de vocês a respeito de Instagram. Não é Facebook não. Psicologia Moderna errou. Quem vai acertar? Quem acertar vai ganhar 1 ponto na média. Qual é aquela rede social que as pessoas estão gravando vídeo? Isso, muito bem, Natan acertou. YouTube, vai ganhar 1 ponto. Então, as pessoas estavam o tempo todo no YouTube gravando os vídeos de longa duração, os tutoriais, e aí o que foi que a criança mimada, dona da bola, pensou? Não, vou pedir para papai comprar uma bola maior que essa. Então, o que foi que ele fez? Trouxe o IGTV para cá. Para quê? Para que as pessoas gravassem vídeos, gravassem tutoriais. Você já viu quando você usa ali o IGTV, que você está assistindo um vídeo, aí quando você termina aquele vídeo já começa outro, de uma outra pessoa que às vezes você nem segue. As pessoas estão gravando hoje em dia muito tutorial aqui de receita, faça você mesmo, aqui no Instagram, tanto que ali na barra dele de busca, ele já colocou para você buscar através de receitas de culinária, bem-estar, gastronomia, artesanato. Ele foi lá e ele teve aquela sacada de, não, isso aqui dá certo nas outras redes sociais, então eu tenho que trazer a atenção das pessoas, a audiência para cá também, para minha rede social. E aí tá, tudo bem, muito obrigada, tá lá com stories, tá lá com o IGTV, tudo funcionando, belezinha.
Aí o que foi que ele percebeu? Ainda não tá bom. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as pessoas fiquem mais tempo aqui na minha rede. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou atrair a atenção de quem produz, quem vende, quem tem comércio. Então ele trouxe para cá o Instagram Shop, onde caso você venda um produto físico, você pode colocar aqui, criar sua lojinha virtual no Instagram. E aí ele foi lá, criou, trouxe, porque existia já outras redes sociais que também, os próprios sites são concorrentes para o Instagram. Então ele trouxe ali aquela audiência dos sites de compra, dos grandes marketplaces, ele trouxe para cá, para que as pessoas, além de se entreterem, fazerem uma comprinha ali de vez em quando, porque você tá ali no seu feed, aí você vai olhar ali uma loja que você segue, a loja vai ter, não sei se vocês já perceberam, mas alguns feeds, eles têm, de alguns perfis, eles têm uma etiqueta de preço, que aí você olha o produto, você clica ali, já aparece o valor e já te direciona para a página de pagamento, para você fazer aquela compra. Então o Instagram ele já providenciou isso, para que você fique ali bem à vontade, você faça as compras e também você ainda vai olhar ali aquelas pessoas que entram ali de vez em quando, parecendo aquela feira vendendo coisas para você, que é o anúncio patrocinado. Então você tem a parte do shopping, que é o Instagram Shop, que é onde você escolhe o que você quer comprar, é aquela coisa assim mais silenciosa, e tem a parte da feirinha ali, que são aqueles anúncios patrocinados, que entra a gente vendendo de tudo que você imaginar. Sem permissão, né? Porque os anúncios patrocinados, eles aparecem principalmente para quem não é seguidor daquela página. E aí, muito bem, dando continuidade, o Instagram tá muito bem, já criou os stories, criou o IGTV, criou os shops, e aí o que ele tá tranquilo ali de boa, não falei errado não, gente, é shops mesmo, tá? Tá ali de boas, e aí o que aconteceu? Um barulhinho, ó, do outro lado. Quem sabe o que foi? Que ele começou a ouvir ruídos de longe, assim, que estavam interferindo no sucesso dele. O que ele começou a ouvir assim de lado? De longe, repercutindo nas pessoas, começando a ir em busca. E ele começando a perder a audiência. Quem sabe dizer? Camila Fontes Teixeira, dicas Automake. Quem não respondeu eu vou chamar, igual o professor faz na sala de aula. Adriana Araújo, Valnei Macedo, Matheus, psicólogo, que sempre tá aqui, Matheus, que foi que o Instagram ouviu, e aí é do outro lado, assim, repercutindo, e aí ele começou a se preocupar, e isso tá bem recente. Quem sabe me dizer o que foi? Uma rede social, tá? Tô dando até aqui uma dica pra vocês. Isso, viver saudável tá muito inteligente. Vai ganhar um ponto. TikTok, exatamente. O TikTok começou ali a chamar, atrair a audiência das pessoas que queriam gravar os challenges, os vídeos, as dancinhas. Lembra que antigamente você via as pessoas colocavam ali o celular no chão e começavam a dançar, e aí isso não era muito comum, mas ali as pessoas já estavam demonstrando que elas tinham interesse em se mostrar mais ainda na rede social. E o TikTok sabiamente pegou, capturou essa ideia, esse desejo daquela pessoa que gosta da rede social, criou aquela forma de você se comunicar, de você levar sua mensagem exclusivamente através dos vídeos, e aí aquilo ali deu muito certo, casou, as pessoas gostaram, e aí o que aconteceu? O Instagram falou, a criança, né, dona da bola, disse, não quero, isso não tá certo, eu vou pedir para papai para ele fazer uma melhor para mim. E aí ele pegou e trouxe o Reels, e aí ele olha a ideia, e aí, claro, gente, ele é muito inteligente, ele aperfeiçoa. E aí as pessoas que já estão no Instagram, elas têm várias ferramentas para divulgar o seu trabalho. E você, que é um psicólogo, uma psicóloga que assiste as minhas lives, sabe que você precisa saber utilizar todas essas ferramentas a seu favor. Você precisa entender que as pessoas estão o tempo todo, na maioria das vezes, aqui no Instagram, utilizando alguma ferramenta. As pessoas às vezes estão ali olhando os stories, aí você tem que aparecer lá. As pessoas estão rodando o feed, aí você aparece de novo. Aí as pessoas estão ali olhando o vídeo no Reels, adivinha quem aparece?
você, psicólogo que está acompanhando aqui sempre o meu trabalho. Então, esteja atenta para entender em primeiro lugar, a chave disso tudo é você entender aonde está o seu público-alvo. Exemplo, se você trabalha com idosos, eu não recomendo que você fique gravando vídeos no Reels ou que você utilize o TikTok, porque dificilmente o teu público-alvo ele vai estar lá. Agora, se você trabalha com um público mais jovem, adolescente, ele vai estar utilizando essas ferramentas. Então, você precisa saber aonde está o seu público-alvo e qual ferramenta aqui do Instagram ele utiliza para que você tenha presença, para que você mantenha uma constância lá. E aí, só para lembrar aqui um dado importante, que 69 milhões de usuários em 2000, que o Instagram ele atingiu 69 milhões de usuários em 2020, que é o dobro de 2017. Então, 2021 está só começando. Então, é o momento ideal para você começar a se dedicar a aprender, a entender sobre rede social, para entender para onde você está levando o seu trabalho, a mensagem que você está levando aqui através das redes sociais. Porque não é só criar um perfil aqui no Instagram, começar a publicar, pronto. Gente, só isso não vai te trazer resultado. Você precisa entender de funil de vendas, isso eu explico no meu curso. Você precisa entender como é que o teu cliente pensa, para que finalmente, na verdade, o teu seguidor pensa, para que finalmente você consiga converter esse seguidor em cliente. Então, tem todo um processo. Não é só, pronto, já abri aqui o meu perfil, já coloquei ali minha foto massa aqui no meu perfil, então pronto, agora eu vou sentar aqui, cruzar os braços e aguardar o meu seguidor mandar um direct aqui pra mim. Não é assim que funciona, não. Então, gente, quais são, você precisa entender quais da rede social que você está fazendo parte. E eu, como meu seguidor, como o meu público-alvo está aqui na rede social, eu estou mostrando aqui para você que também tem o seu público-alvo na rede social, o que é essa ferramenta chamada Instagram, que não é complicado não, para você que é psicólogo, que você conseguiu ler uma escrita de lá, que imagine se você não ia conseguir entender quem é essa ferramenta chamada Instagram. Então, quais são os pilares do Instagram? Frequência, relacionamento e engajamento. Quando você entende esses três pilares, gente, tudo fica muito mais fácil e tudo vai fluir tranquilamente para você. Frequência. Lembra que eu falei para você que o Instagram é aquela criança mimada, dona da bola? Então, conforme eu for falando, é só você ir associando. Gente, criança, ela gosta... Lembra que criança, se você tem um filho ou se você conhece alguém que tem uma criança, lembra que às vezes a criança assiste um filme, ela termina de assistir, passa 2 minutos, ela quer assistir de novo aquele mesmo filme. Então a criança, ela tem aquela questão da repetição, da frequência. Assim é o Instagram. Você tem que estar frequente, você tem que criar conteúdo voltados para todas as ferramentas que ele utiliza. Porque o que ele quer? Ele quer que você faça a sua parte, que você também promova algo para que o teu seguidor fique mais tempo aqui com ele. Então, se você não faz a sua parte de promover para que toda hora o teu seguidor te encontre aqui e com isso aumentar o teu engajamento, ele vai te descartar, ele vai dar atenção para outras pessoas que estejam fazendo aquilo que ele quer, que é frequência. Então, tenta criar, pelo menos no dia, um conteúdo para colocar no teu feed. O feed, para quem não sabe, é ali onde tem aqueles quadradinhos, onde a gente coloca as imagens. Um conteúdo para você colocar nos stories. Onde é os stories? É lá aquele lugar que a gente passa assim rapidinho, quando a gente não está interessado em assistir, em olhar o vídeo. E no Reels também, se você achar que é interessante você utilizar o Reels de acordo com a sua proposta. Gente, o Reels não é só para você ficar dançando, não. Você pode gravar vídeos muito rápidos, dando dicas de alguma coisa, ensinando a fazer alguma coisa para a sua audiência. Você é psicólogo, não fica preocupada que se você só vai usar se você ficar dançando, não, gente, não é nada disso. Você também não é obrigada a mudar a sua voz, colocar um olhão enorme para levar a mensagem, não. Você pode usar a sua própria voz, usar um conhecimento que você tem para transmitir uma mensagem, tá, gente? Tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, não se desespera, não, é só aprender a usar a ferramenta da forma correta.
O IGTV, se você não se sente à vontade para ir para o YouTube, porque você acha que o YouTube é uma rede muito ampla, que alcança muitas pessoas e você não está ainda tranquilo com relação à exposição, você pode utilizar aqui o IGTV. Se você fizer um vídeo com mais de 1 minuto, então o teu vídeo ele já entra ali, quando você for fazer a publicação, teu vídeo já não vai pro feed, ele já vai automaticamente pro IGTV e outras pessoas também poderão receber a tua mensagem. Assim também como no Reels. Quem acessa os teus vídeos lá no Reels não são só as pessoas que são os teus seguidores, outras pessoas terão acesso, que essa é a grande vantagem dessas novas ferramentas, porque você vai dar oportunidade para outras pessoas conhecerem o teu trabalho. Se elas estão olhando ali um vídeo no Reels de uma pessoa que elas seguem, aí você já tem um vídeo ali gravado, você aparece de repente e o teu vídeo é bom, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai, por curiosidade, para o teu feed, vai olhar quais são os teus stories, então ela já vai se interessar e a chance dela começar a te seguir com certeza serão muito grande. Então, qual é o outro pilar do Instagram? Que é o relacionamento, gente. Você é psicóloga, você escolheu uma profissão de relacionamento. Quem que atua no consultório, na clínica, atendimento online, que não consegue se relacionar com ninguém, que não se comunica com ninguém. Então, um pilar do Instagram, que é o relacionamento, ele casa diretamente com a nossa profissão, que é estar em contato com pessoas, que é tentar de alguma forma amenizar ou tentar clarificar algo que as pessoas, por algo que as pessoas nos procuram. Então, eu vejo como o Instagram uma rede social perfeita para o psicólogo estar trabalhando a divulgação dos seus serviços. Porque ele trabalha justamente isso, a questão do relacionamento. Lembra que eu falei pra você que o Instagram, ele vai ajudar aquele que tá ali o tempo todo postando, publicando, que tá fazendo a rede dele movimentar, e aquela outra pessoa que ele vê que não tá fazendo nada, ele vai praticamente ignorar? E aí, gente, quando você passa um dia sem publicar alguma coisa aqui na rede social, sem engajar, sem curtir, sem comentar, quando você volta, é como se você tivesse que fazer novamente um retrabalho para fazer o Instagram te perceber. Porque tudo isso, gente, é o que a gente chama do algoritmo. O Instagram ele tem um algoritmo que são números, que são cálculos, que são métricas que vão mensurar quem é que está ali engajado e quem que está ali só vindo aqui utilizar a rede social deles algumas vezes. Então, é importante que você lembre dos pilares da frequência, do relacionamento. E como consequência, o que é que ele faz? Se você tem uma boa frequência, se você tem um bom relacionamento, ele aumenta o teu engajamento. Gente, as métricas do Instagram, o algoritmo do Instagram, ele mudou muito. Ele despencou. Porque antes você via o tempo todo, com uma maior frequência, todo mundo que você seguia. Era muito difícil você não conseguir ver o que aquelas pessoas que você segue estavam postando o tempo todo. Porque ele mostrava para você, mesmo que você não quisesse ver, ele ia lá e postava. Hoje em dia não. Tanto que antigamente as pessoas, era muito como as pessoas informarem e ficavam deprimidas, porque olhava todo mundo muito feliz na rede social, porque olhava as pessoas se divertindo e aquela pessoa estava ali triste, a vida dela era uma droga e a da outra pessoa era muito legal. E agora esse conceito ele vem mudando, porque o Instagram entendeu que ele não quer isso. As pessoas antes também tinham aquela curiosidade para olhar quantas curtidas aquela outra pessoa teve. Era aquela rede social assim que as pessoas ficavam o tempo todo, parece assim que competindo. Quantas curtidas, quantos comentários. E o Instagram percebeu, opa, não é por aqui o meu caminho não. A minha intenção é criar senso de comunidade, que é a missão do Instagram e do Facebook. É proporcionar com que as pessoas vivam em comunidade. E essa questão da curtida, quantidade de curtida, quantidade de visualização, que antes parecia as visualizações também, se não me engano, ele foi mudando. E aí ele tirou as curtidas, só você que é o dono do perfil pode visualizar. A questão de compartilhamento também, só você que é o dono da página pode visualizar. Então ele também deu uma ajustada, uma melhorada nisso.
E aí, por conta disso, despencou o engajamento. Então, se você, que eu sempre falo, se você tem um perfil que você segue e que você, quando olha, fica deprimido porque você acha que a grama do outro é verde e a sua não é, não curte, não engaja, porque o Instagram ele vai perceber que não, isso aqui não é importante para ela, não é relevante, então eu não vou mostrar. Agora, se você olha lá, a grama verdinha, aí você tá ali se matando com raiva, com inveja, achando que a vida do outro é perfeita e a sua não, e você curte, pode ter certeza que mais o Instagram vai mostrar para você. Boa noite, Marta querida. Beijo. Então, é só você saber utilizar aqui a rede social da forma correta. É lembrar dos 3 pilares que é frequência, relacionamento e engajamento. Se você tá frequente, se você mantém um bom relacionamento com a sua audiência, o Instagram vai dar sempre uma forma de aumentar o seu engajamento. E, gente, aqui eu falei já para vocês a respeito do retrospecto do Instagram, não é? De 2019 a 2020, todas aquelas mudanças que ele fez, não é? De 2019 até 2020, ele trouxe mais pessoas para cá, para o meio online. Ele permitiu também que mais pessoas fizessem compras online. Lá na época da pandemia, acredito que você lembra que ele criou aquela etiqueta, aquele adesivo, o sticker que ele colocou nos stories, que era para as pessoas fazerem compras, daqueles pequenos comerciantes. Então o Instagram, ele proporcionou isso, ele colocou também aquele adesivo para você fazer um pedido de refeição, tudo isso fazendo com que as pessoas mais tempo ficassem ali. Ele também criou aquelas ferramentas de fica em casa, né? Aquelas etiquetas para você colocar nos stories de fica em casa, e aí quem utilizava aquelas etiquetas aumentava ainda mais a audiência. Então tudo isso ele fez de 2019 para 2020. Ele também permitiu que mais profissionais passassem a utilizar a rede social, aqui o Instagram, porque algo que antes era mais para quem está ali se entretendo, ele trouxe para cá, porque também um dos pilares do Instagram, quando você se propõe a divulgar, a estar nas redes sociais, você tem que saber o que você quer. Se você quer entreter, se você quer educar, ou se você quer apenas inspirar as pessoas. E aí o Instagram ele começou a olhar para essas pessoas que queriam, de certa forma, educar, que queriam vender alguma coisa, queriam oferecer alguma coisa. Então ele começou a criar essas ferramentas para esse tipo de profissionais. E aí também ele começou a criar mais oportunidade para esses profissionais estarem aqui nas redes sociais. E como quando existe oportunidade, também existe o quê? Concorrência. Então ele facilitou com que a concorrência aumentasse. Lembra que ano passado, na pandemia, que estava ali todo mundo perdido, sem saber o que fazer, tudo fechou, os comércios, as lojas, tudo, as escolas começaram a fechar. E aí o que aconteceu? Qual foi a saída de todo mundo? A internet. As escolas passaram a ter um ensino online, as lojas começaram a criar as entregas, né, os deliveries, outras lojas começaram a criar os aplicativos. Então hoje em dia tem aplicativo para tudo que você imaginar. E aí também, como consequência, aumentou a concorrência. Os profissionais da psicologia começaram a atender online. Quem já estava atendendo online ficou numa situação muito confortável, quer dizer, nem tanto, porque outros profissionais que estavam no meio presencial vieram também atender no meio online. Então, acabou que gerou toda uma concorrência. Assim como o Instagram, as redes sociais possibilitaram criar oportunidades, também acabou que criou concorrência. E a concorrência, gente, ela sempre é boa, porque sempre vai ficar aquele que for mais esforçado, que é a frase que eu sempre falo, não é? Que o mais esforçado, ele vai vencer o mais conhecido. Então, é importante que... eu falei errado, como é a frase, produção, sempre eu erro. O mais conhecido vence o melhor. Isso, gente, o mais conhecido vai vencer o melhor. Então, se você tem um doutorado, se você tem um mestrado, se você é aquela pessoa lá das galáxias, mas você não é conhecida, você não está aqui nas redes sociais,
Gente, infelizmente esse terreno aqui você tem que se tornar alguém conhecido. Agora, se você está o tempo todo aqui se divulgando, mostrando o seu trabalho, você pode até ser um profissional medíocre, mas as pessoas vão comprar a tua ideia. Por quê? Porque você se tornou mais conhecido. Então, mais conhecido, como é? Mais conhecido vence o melhor. O mais conhecido vai vencer o melhor. E deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Gente, até agora alguma pergunta? Vocês estão muito quietos hoje. Psicologia Moderna mandou aqui uma pergunta. Enquanto isso eu tomo aqui uma água. Aí Psicologia Moderna perguntou aqui qual seria a frequência ideal de postagens, né, gente? Eu sempre respondo essa pergunta com a seguinte frase. A seguinte pergunta, né? Você assistiu aquele filme... A gente, minha memória tá péssima. É aquele filme do menino que ele olhava ali aqueles fantasmas, que isso aí virou até meme. Esqueci o nome do filme, gente. Será que alguém lembra? Sexto Sentido, pronto. Quando me perguntam assim, Adriana, mas com que frequência, qual é a frequência ideal de postagens? Aí eu sempre pergunto, você assistiu o filme Sexto Sentido? E você lembra o que o garotinho responde quando aquele psicólogo, né, o Bruce Willis, pergunta para ele com que frequência que ele costumava olhar aqueles fantasmas, né, que eu digo logo. Vocês lembram? Quem sabe responder? Qual é a frequência ideal aqui para você fazer postagem no Instagram? É a mesma resposta do garotinho. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai esquecer. Qual é a frequência ideal de postagem? O tempo todo. Então, exatamente. É só lembrar, tem que postar o tempo todo, porque quanto mais você postar, mais o Instagram vai perceber que você é um aliado, que você é um parceiro dele ali, e mais ele vai fazer com que as suas postagens cheguem até as outras pessoas. E aí, aqui o importante é que você lembre que você precisa ter consistência para se diferenciar da concorrência. Então, provavelmente você deve saber mais ou menos quem são as pessoas que estão nas redes sociais com o mesmo público-alvo que você. Se você não sabe, então eu recomendo que a partir de agora você saiba. Porque, Adriana, para ficar mais fácil para eu copiar o que elas estão copiando? Não, Psy, eu não falei. Se eu falei isso, eu não falei. Eu estou dizendo que você precisa saber para quê? Para você fazer diferente. Não é para você ir copiar, porque um dia aquela pessoa que você está copiando, todo dia, que ela nem imagina, ela vai te deixar na mão e você vai ficar perdido sem saber o que é que você vai publicar aqui nas redes sociais. Então, quando você tiver consistência, quando você tem consistência, você consegue vencer a sua concorrência. E você precisa saber, sim, quem são as pessoas que têm o mesmo público-alvo que você, não para você fazer igual, mas para você procurar se diferenciar. Porque senão você vai ficar ali naquele meio, que hoje em dia existe muita coisa repetitiva, tudo que está aqui na internet pode ser replicado, tudo que está aqui na internet, às vezes, em alguns ambientes, em alguns sites, algumas redes sociais, se tornou terra de ninguém. Então você precisa ter cuidado para que você não seja mais alguém que está ali só repetindo o que as outras pessoas estão fazendo. Então você precisa ser autêntico, você precisa se conhecer, você precisa se amar, você precisa entender que às vezes até aquela sua limitação, ela pode ser um ponto forte para atrair a atenção de outras pessoas. Não fique esperando, meu Deus, agora sim eu sei falar muito bem. Gente, eu tenho lapsos de memória, eu tenho alguns déficits cognitivos, eu tenho hora assim que eu me empolgo, eu falo muito rápido, mas ainda assim eu entendo que essa sou eu. Então, pra que eu vou tentar me transformar em algo que eu não sou, gente? Assim também tem que ser com você. A gente começa de um jeito, a gente vai se transformando, a gente vai mudando, a gente vai levando a nossa mensagem pro mundo. Quem gostar vai ficar. Quem não gostar, às vezes fica do mesmo jeito, porque o que é ruim também acaba que atrai de alguma forma, né? Então, assim, tá tudo bem, não precisa procurar a perfeição, mas entenda quem são os seus... Conheça quem são os seus concorrentes, não para copiar, mas para procurar melhorar cada vez mais, ter o seu diferencial aí competitivo. Aí, deixa eu ver aqui que Lia a leitura falou, quem são as pessoas que fazem o mesmo que você tu segue para ter referência?
Deixa eu entender aqui, li a leitura. Eu acho que você quis dizer assim, que quem são as pessoas que fazem a mesma coisa que eu, no caso, que tem o mesmo público-alvo que eu preciso seguir para ter referência. Eu acredito que foi isso que eu falei. Se as pessoas que estão no mesmo público-alvo que eu preciso seguir para ser referência. Não, deixa eu tentar explicar. Você precisa só conhecer para saber. De certa forma, é uma referência para você não copiar. É uma referência para você procurar fazer diferente. Porque se aquela pessoa está no mesmo, seguindo a mesma linha que você, com certeza o público-alvo é igual. Com certeza os seguidores têm os gostos parecidos. Então você tem que tentar diferenciar. Porque não tem como, a não ser que seja numa cidade, em outro lugar, você não tem como, a não ser que você tenha poucos seguidores, que dá para contar na mão. Mas não tem como você saber se em algum momento aqueles seguidores daquela pessoa não vão vir para você. E aí por isso que você tem que saber se diferenciar, mas você precisa saber o que está acontecendo no universo. Que é o que eu sempre falo, tem que sair ali do quartinho de Jack e procurar fazer as coisas diferentes, ser um profissional ali atenado que está por dentro de tudo. Então aqui tá quem são as suas referências de quem faz o mesmo que você. Não entendi. Eu que não entendi, li a leitura, a tua pergunta. Se puder formular para mim, aí fica mais fácil para eu te explicar, tá bom? Eu explico direitinho, só você que fala a respeito das minhas referências, aí você explica aqui que eu falo certinho para você. Gente, e outra coisa também que eu acabei de falar a respeito de formatos de conteúdo. Lembra que eu falei para você sobre o IGTV, que eu falei sobre o Reels, que eu falei sobre o Feed, que eu falei sobre Stories? Então, gente, até para isso, você precisa saber como se posicionar nesses diversos formatos, nessas diversas ferramentas que o Instagram ele oferece. Porque, gente, imagina, você sabe que os stories, qual é a finalidade dos stories? São vídeos curtos, tanto que quando você começa a gravar, tem como você colocar ali, apertar um botãozinho que é mãos livres, e aí ele vai gravar 4 minutinhos, ele vai gravar 4 vídeos de 15 minutos, aí depois ele para, que é como se ele dissesse assim, opa, já ultrapassou o limite, não tá legal aqui, então o que você vai fazer? Prestar atenção em cada finalidade de cada uma dessa ferramenta. Por quê? Gente, já imaginou se eu quisesse gravar um vídeo da duração de uma live nos stories? Quem que ia assistir? Porque os stories, gente, ele é dinâmico. É para você olhar ali a mensagem, passou, aí você grava um vídeo nos stories com uma roupa e tal, e depois você já grava de novo outro com outra roupa, em outro lugar. Stories, gente, são histórias. E aí, o que é recomendável, que eu sei que nem sempre a gente vai ter condição, é de criar um enredo. Essa é uma dica que eu dou pra você que quer estar ali nos stories, né? Você vai criar um enredo e aí você vai começar, por exemplo, gente, hoje aqui eu tô entrando aqui no meu consultório e hoje eu vou mostrar pra você os meus bastidores, como é que é o meu dia de atendimento. Só um exemplo pra você entender como é que funciona a ferramenta dos stories. E aí, por exemplo, você tá lá, entrando no seu consultório, aí abre, mostra a recepção, como é que é dentro da sua sala. Aí, em seguida, você vai trabalhar normal, realizar os seus atendimentos. Aí, mais tarde, você coloca assim uma pausa para o almoço. Hoje em dia foi corrido, mas ainda tem mais trabalho pela frente. Aí, grava, aí depois tira a foto ali da sua mesa, dos seus prontuários, sem aparecer nome de paciente, sem aparecer dados que são confidenciais. Aí mais tarde você grava que você está saindo do consultório. Então, ali já teve um enredo. Isso é algo que eu recomendo para você que não tem ideia do que você vai publicar nos stories. Então, os stories são histórias. E o recomendável é que elas tenham um início, um meio e um fim. E aí, à noite, indo para casa, cheguei em casa cansada, porque as pessoas, elas estão o tempo todo ali olhando tudo que as pessoas estão postando o dia todo. Olham de manhã, olham à tarde, olham à noite. Então, os stories, a intenção do Instagram é que tenha todo um enredo. Como se fosse uma história, com início, com meio e com fim. Essa é a finalidade dos stories. O feed é para você colocar ali, em se tratando de profissional aqui, que a gente está falando de profissional para profissional, você enquanto profissional,
Exemplo, se você trabalha com um nicho, você vai colocar dados informativos a respeito daquele seu nicho, informações. Aí você vai colocar, por exemplo, dados demográficos, tudo que esteja ligado a você enquanto profissional. Eu sempre dou o exemplo da história do super-herói, né, do Superman, que no feed você vai ser ali aquele Superman, aquela coisinha mais pensada, planejada, você atuando, o seu bastidor, o seu lugar de trabalho, aquela coisa mesmo bem programada, algo planejado, aquelas frases de efeito, sem ser as frases que teu colega está copiando. E aí já nos stories você vai ser ali o Clark Kent, que é aquela pessoa ali no dia a dia, de óculos, é aquela coisa assim mais improvisada, não se preocupar muito com a maquiagem, tanto que o Instagram ele criou os filtros justamente por isso, para que as pessoas utilizassem mais os stories assim que desse vontade, e se não tivesse maquiada, se não tivesse ali aquele efeito, ele já resolveu a situação. Olha, não vai ser por conta de maquiagem que você vai deixar de utilizar os meus stories. Então, é assim que funciona o feed, os stories. Já o Reels ele surgiu justamente disso, para trazer para cá aquela audiência que estava no TikTok. Então é aquela coisa mais dinâmica, de movimento, é aquela coisa das pessoas dançando, coisas mais voltadas para o lado do humor, do entretenimento. Mas você profissional, você pode sim gravar vídeos que sejam mais dinâmicos, mas que estejam ligados diretamente à tua mensagem, para não fugir aqui do teu propósito. Se você perceber que é algo que é mais íntimo, algo mais pessoal, aí é importante que você utilize lá o Reels como a ferramenta lá do seu perfil que você tem pessoal. Mas você tem como gravar dicas de tutorial, tem como você gravar, listar playlists aqui no Reels para os seus seguidores. É importante, gente, você entender quem é o seu público-alvo. Quando você entende quem é o seu público-alvo, tá tudo tranquilo. Deixa eu só ver aqui que tem algumas perguntinhas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Você disse que pra gente ver o que são nossas referências, quem é a sua referência? O Bruno? Não, Lia, eu não tenho referência, tá? Eu faço mentorias, eu aprendo sobre marketing, mas a minha referência sou eu mesma. Porque assim, não tem como você ter só uma referência, gente. Quando você tem uma referência, você não é referência, você é a cópia. E eu não recomendo que aqui ninguém seja a cópia. Todo mundo tem que ser a sua melhor referência. A minha referência, gente, são os meus livros, meus mentores. Eu tenho mentores que até já faleceram, gente, que nunca nem me conheceram. Essa que deve ser as nossas referências. Certo? Então, vamos seguir aqui, tá? E aí, eu já falei para vocês a respeito dos diferentes formatos de conteúdo que você precisa ter, que é o recomendado. Só que nós sabemos que nem sempre você vai ter condições de estar, por exemplo, eu tô aqui na fila aguardando a minha vez para ir ao dentista. E eu vou gravar aqui nos stories, gente, totalmente sem clima, né? Então você pode, não é que você precise gravar o tempo todo, gente, acordei, eu vou gravar aqui, gente. Instagram não é Big Brother. Big Brother é que tem ali aquelas câmeras que as pessoas estão ali o tempo todo olhando. Não é isso, não é assim que funciona. As pessoas só vão ter acesso àquelas informações que você disponibilizar para que elas tenham acesso. Os olhos das pessoas que estão aí, dos seus seguidores, são os seus olhos. Exemplo, eu estou aqui gravando, né, de frente aqui para a câmera, tem os livros, mas eu poderia de repente estar gravando lá na sala. Tá tendo uma festa e eu mostrar a todo mundo que tá ali na sala, mas não, as pessoas só terão acesso às informações que eu disponibilizar para que elas tenham acesso. É isso que você tem que pensar, que eu sei que às vezes é muito difícil quando você começa a divulgar o seu trabalho, principalmente no que se trata de vídeos. As pessoas têm uma dificuldade em gravar vídeos, por quê? Porque elas acreditam que as pessoas, né, o seguidor, a audiência, ele vai ultrapassar o limite. E aí que ele vai ficar olhando como é que aquela pessoa fala, ele vai ficar olhando como é que ela gesticula, ele vai estar ali criticando.
mas não é. E também eu sempre explico que quando você começa a gravação de vídeos, no começo, você começa a gravar, quando você começa a expor o seu trabalho, você começa expondo, aí você pensa, no seu pensamento, você começa com medo das críticas. Aí você faz pensando inconscientemente, tá? Você faz pensando em algumas pessoas que às vezes costumam dar uma opinião para você, algumas pessoas que às vezes costumam criticar o seu trabalho, e aí você começa a fazer o seu trabalho baseado para não sofrer críticas daquelas pessoas. E isso quando você está ali começando a divulgação do seu trabalho, no que diz respeito principalmente a vídeo. Com o passar do tempo, você vai se sentir mais seguro, mais segura, e aí você vai passar a gravar vídeos, fazer publicações voltadas para atrair a atenção das pessoas de qualquer forma. É só lembrar, gente, por exemplo, o humorista Whindersson Nunes, né? Que ele é aí o campeão no YouTube de audiência, milhões de seguidores, zilhões de seguidores. Então, gente, provavelmente você já deve ter assistido um vídeo do Whindersson Nunes que você pensou assim, caramba, eu jamais faria isso. Mas ele faz, e ele bota a barriga de fora, e ele dança, e ele faz careta. Por quê? Ele faz coisas que nós, que provavelmente, eu não sei você, né? Mas que algumas pessoas, a maioria não fazia, mas ele tá fazendo e aquilo tá chamando a atenção. Aquela fórmula ali deu certo para ele. Mas ele já ultrapassou aquele limite de se preocupar com as críticas. Então, se hoje existe alguma coisa... E aquilo ali é o trabalho dele, tá, gente? Se ele não gravar, se ele não se expor, ninguém vai conhecer o trabalho dele, ele vai ficar esquecido. Então, assim que você tem que pensar. O que é que eu preciso fazer, em que momento eu estou, no que se diz respeito à minha divulgação. Tem pessoas que elas ainda nem começaram a se preocupar com exposição, com divulgação. Tem outras que ainda estão ali e gravam um vídeo, faz uma publicação, aí fica preocupada com as críticas, aí deixa, vai deixando para depois, se desmotiva. E tem outras que já estão ali já em outro nível, já não se preocupam mais com as críticas. Tudo acontece, gente, de forma gradativa, de forma lenta. O importante é você sempre ter esse senso crítico de saber em que momento que você está, para que você possa cada vez mais sempre para frente. Você não pode parar, você não pode estacionar, você tem que ir sempre para frente. E aí, gente, é o que eu falei para vocês, que eu já resumi um pouquinho aqui, que você precisa ter originalidade quando você está aqui no Instagram. Lembra que eu até falei aqui para ali a leitura, né, que ela perguntou a respeito das referências. Você precisa ser original, gente. Quando você tem uma referência, gente, na minha opinião, referência é quando você idolatra alguém, e você quer que aquela pessoa ela seja algo que você não vai conseguir ser. Então não tem como utilizar alguém como referência. O que tem que ser as nossas referências são os livros. Isso que a gente tem que utilizar um conhecimento daqui, um conhecimento dali, e aí se transforma tudo. Tudo que eu sei, talvez você já ouviu alguém falar, talvez você já leu em algum livro, mas nós somos assim feitos de pedacinhos. E esses pedacinhos formam o nosso todo. E aí algumas pessoas podem no começo achar que, porque eu ouvi isso em algum lugar, eu ouvi isso em outro lugar, mas, gente, não tem como fugir. Que bom que as pessoas estão aqui olhando, né? Isso aqui parece com alguém, isso aqui parece com alguém. Que bom, significa que de alguma forma você conseguiu pegar algo, você conseguiu apreender, mas você precisa ter a sua essência, você precisa ter aquilo que as pessoas vão se atrair, você precisa ter aquilo que as pessoas vão dizer, eu gosto porque é dessa forma, e outras pessoas vão dizer, eu não gosto. Ninguém tem que vir para a rede social para agradar ninguém. Você tem que vir com o propósito de fazer o seu serviço. Quando as pessoas não gostarem, quando as pessoas criticarem, aí você já vai saber que você chegou, você está no lugar certo. Porque quando as pessoas não têm opinião a teu respeito, quando as pessoas não criticam, significa que você não está fazendo nada, que você não está sendo nem percebido. Então, por isso que você não tem que ter medo com relação à sua originalidade. Eu gosto de gravar dessa forma, eu tenho dificuldade mesmo com maquiagem, eu assumo, eu não tenho problema nenhum em falar, não tenho a menor ideia, não tenho a menor vontade de ser diferente. Eu estou construindo aqui aos pouquinhos a minha versão,
da mesma forma vocês, não deixem que a perfeição atrapalhe o caminho de vocês. Procurem ser ao máximo os originais, usar as palavras de vocês, o conhecimento de vocês, que é isso que vai atrair ou repelir as pessoas que procurarem o serviço de vocês. E aí, gente, para tudo que vocês colocarem aqui nas redes sociais, por mais que você pense assim que não, gente, eu tenho que fazer, eu falei pra você ainda há pouco que você precisa publicar com frequência, lembra? O tempo todo. Mas você precisa seguir um enredo. E aí o enredo, eu já dei uma aula aqui pra vocês a respeito de linha editorial. E aí isso aí vai casar mais uma vez no que eu já falei pra vocês, que é público-alvo, que você precisa definir quem é o seu público-alvo. Por quê? Imagina, eu sou sua seguidora, aí eu tô acompanhando ali o seu trabalho. Aí hoje você vai postar sobre sintomas o que causa ansiedade. Aí eu digo, olha que legal ela falar sobre isso. Às vezes eu me sinto um pouco ansiosa, o que será que tá acontecendo? Olha, eu gosto da publicação dessa psicóloga. Aí eu vou lá, você grava uns stories, aí você tá no supermercado fazendo compras. Ok, tranquilo, você tá nos seus stories, é enredo, beleza. Aí amanhã eu tô esperando que você me dê mais informações, porque o meu cérebro, quando ele consegue, quando ele tem acesso a um conhecimento, ele se abre e aí ele fica cada vez mais esperando mais conhecimento para que aquilo complete, né? Que são as famosas sinapses. Ele fez uma sinapse e aí depois ele sente essa necessidade de fazer outra sinapse e de repetir aquilo, né? E aí amanhã você faz o quê? Você vem falar sobre autoconhecimento. E aí eu senti aquela quebra. Eu fiquei ali ansiosa, talvez esperando que você dissesse, olha, uma forma de você combater a ansiedade é fazer isso, ou falar dos tratamentos. Então, houve ali uma quebra na questão da psicoeducação, que é o teu papel aqui na rede social. Então, é por isso que você precisa entender que você também tem que ter um enredo quando se tratar das suas publicações aqui na rede social, que é o que eu recomendo, que você, por exemplo, que você é um psicólogo clínico, que você tem o seu consultório, que você crie, pelo menos, não é obrigado, não há necessidade de você passar todos os dias da semana, se é o seu nível, se é o seu público-alvo, falando sobre ansiedade, todos os dias da semana falando sobre aquele mesmo assunto. Não. Exemplo, tem que ver também a questão da tua frequência de postagem. Se você posta 2 vezes na semana, ao invés de você postar na segunda sobre autoconhecimento e na quarta sobre ansiedade, posta os 2 dias sobre autoconhecimento ou os 2 dias sobre ansiedade. Vai lá nos stories, divulga um checklist, grava de repente um Reels falando sobre dicas. Então, só ali você você conseguiu de fato psicoeducar muito mais do que se você estivesse mais preocupado com a quantidade. Aqui a questão de quantidade, ela é diferente da frequência, tá, gente? É uma coisinha que é uma linha muito tênue, mas você precisa entender. E aí aqui, gente, a questão que eu já falei pra vocês do senso de comunidade. O Instagram, ele quer que as pessoas convivam aqui de forma harmoniosa. Tanto como eu já falei pra vocês, ele tirou aquela questão da visualização das curtidas, ele tirou alguns recursos que antes as pessoas olhavam e aí elas acabavam competindo entre si, quem que tem mais curtida, quem tem mais comentário. Então, cada vez mais ele está atento para tudo aquilo que ele percebe que gera, de certa forma, uma concorrência, não é nem concorrência, é uma competição, e aí ele muda. Porque as pessoas vão querer estar num ambiente onde elas se sintam cada vez mais em comunidade. Tanto que eu não sei se você sabe, mas o Facebook, que é o mesmo dono do Instagram, ele tem também mudado muitas ferramentas dele. E cada vez mais ele tem permitido com que criadores de conteúdo, pessoas que vendem cursos, pessoas que estão aí nas redes sociais divulgando o trabalho, mais elas criem comunidades para permitir que as pessoas venham para cá, para que as pessoas venham mostrar o seu conteúdo e o seu conhecimento. E deixa eu ver aqui que a produção já está dizendo aqui que o tempo está acabando. Gente, e aí a respeito do ponto positivo
do Instagram, que pra gente fechar aqui a nossa aula de hoje, 2 pontos, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo é que quem não está no Instagram, infelizmente não está no mercado. O Instagram hoje ele se tornou uma rede social. Se você está me assistindo é porque você está no Instagram, você pode não estar divulgando o seu trabalho, você pode não estar utilizando um perfil profissional, mas você está no Instagram. Não adianta você me dizer que você não está, porque eu estou te vendo. E se você está no Instagram, você está no mercado. Então é só aproveitar e divulgar o seu trabalho. E o ponto positivo, gente, é que ele... O que eu anotei aqui? Ele depende... Nem eu entendo a minha letra. O ponto positivo do Instagram é que ele depende única e exclusivamente de você. Se você fizer a sua parte, o dono do Instagram, ele vai te ajudar. O dono não, gente, o algoritmo. O algoritmo vai te ajudar. Os soldadinhos ali que ficam olhando as métricas vão te ajudar. Vão levar a tua mensagem cada vez para mais pessoas. Se você ficar de braços cruzados, sem fazer a sua parte, reclamando, com certeza a tendência é você achar que o algoritmo não está te ajudando. E, gente, é isso. Foi difícil a aula de hoje? Foi tão difícil quanto você leu o escrito de Lacan? Será que foi difícil? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que mais. Alguma pergunta, gente, aqui dentro do tema do Instagram? Eu fiz hoje aqui essa comparação porque muitos profissionais dizem: eu não gosto de usar a rede social Instagram porque é muito complicado e eu não sei fazer isso, eu não sei o que é uma bio, eu não sei o que é feed, eu não sei o que é história. Gente, eu espero não ter confundido cada vez mais vocês com relação às ferramentas aqui do Instagram, porque tudo quando a gente começa ali a destrinchar parece que se torna um pouco complicado, né? Mas surge efeito quando a gente entende que a gente começa a utilizar da forma adequada. Aí deixa eu ver aqui, você acha melhor quando se quer falar de um tema, criar uma pequena postagem, pequeno texto ou vídeo e deixar salvo? Isso, deixa eu entender aqui. É a Dani, né? Dani, assim, como eu falei, quando você decide falar sobre um tema, o que é que eu sugiro? Que você tente falar sobre aquele mesmo tema na semana, porque aí você vai estar psicoeducando. E aí o que você vai fazer com aquele tema? Você vai criar diversos formatos, no texto, que é a publicação do feed, você vai criar no vídeo, que você pode colocar também no feed, ou no IGTV, você pode criar ali um vídeo muito rápido, em forma de tutorial, que você pode colocar lá no Reels. O importante é você definir o tema e aí você vai utilizando diversos formatos para falar sobre aquele tema, certinho? Aí a Marcela falou aqui: se acontecer algo e eu não publicar no dia, será que tem problema? Tive o dia corrido e não publiquei ontem nem hoje, porém botei as coisas nos stories. Você já fez a sua parte. Você não teve condições de botar lá no feed, mas você estava nos stories, então você já está ali dizendo: não tô aqui como você quer, mas eu tô aqui, tô marcando presença. Então é isso que importa. E também, Marcela, assim, o fato de dizer que tem que ser frequente não precisa ser todo dia. Claro que quem tá ali todo dia, o seguidor vai se acostumar a olhar mais aquela pessoa e, com consequência, mais vai aumentar o engajamento. Mas não quer dizer que seja obrigatório. Eu tenho que botar aqui todo dia, não. Tranquilo. O dia que der para eu colocar, eu vou colocar, mas que seja frequência. Que eu sempre falo, a frequência vem antes de excelência. Aí, Psicologia Moderna falou aqui que é incrível como as pessoas sumiram do meu Insta. Às vezes penso que a pessoa desativou o IG. As pessoas sumiram do Insta, será que deixaram de seguir? Pode me explicar aqui, Psicologia Moderna? Eu acredito que deixaram de segui-la. Não sei, eles deixaram de engajar. Sim, acredito que tá falando do algoritmo. É só você ver como é que tá a sua frequência. Será que você não passou aí alguns dias sem publicar? Será? Porque, gente, até nisso tem a questão vocês sabiam, mas o Instagram ele trabalha com pontuação também. Sabia que os stories ele tem ali agora o que dá a pontuação maior é o Reels,
Aí depois vem os stories, aí depois vem o GTV e depois vem a publicação no feed. Assim que funciona. Então, quanto mais pontos você tem, mais aumenta o engajamento. De repente, será a psicologia moderna que você não está utilizando ali muito o feed, colocando um post, uma publicação, e esqueceu totalmente os stories, esqueceu o Reels. Então, se você quer ganhar pontuação, que a ferramenta do momento é o Reels, porque atrai muita audiência, até os teus seguidores até quem não é o teu seguidor vai receber aquele conteúdo. Então, é importante só você ver se a questão desse engajamento não tem a ver com a ferramenta que você está utilizando. Porque imagina, você está utilizando só o feed 2 vezes na semana e olhe lá quando está tempo, e aí pode ser que seja por isso que as pessoas não estão engajando da forma como você gostaria no seu Instagram. Mas lembrando que não é porque as pessoas não estão curtindo que elas não estão te percebendo. Existe também a questão da curtida mental. Obrigada, Marcela Celes. Gente, acredito que é isso. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se eu confundi, gente, peço desculpa, porque é igual ler Lacan, né? A gente lê, a gente pensa assim que às vezes confunde, mas a gente depois se desconfunde. E amanhã eu estarei aqui novamente explicando mais para você a respeito da grande oportunidade de você entrar nessa turma para aprender sobre marketing para psicólogos. É um curso totalmente voltado para você aprender a divulgar o seu trabalho, para você começar a atrair visibilidade na sua região, para você utilizar o marketing da forma adequada, como nós, profissionais da psicologia, temos que utilizar. E como eu já falei para vocês, inúmeras formas de você conseguir converter os seus queridos, amados seguidores em cliente, você cada vez mais atrair a atenção desse seguidor que acompanha o seu trabalho, você utilizar os funis da forma correta, todos os meus segredinhos de divulgação, de atração, captação, eu vou estar ensinando para vocês que assumiram o compromisso de entrar nessa nossa turma do curso Marketing Digital. Amanhã tem live no mesmo horário, às 20 horas, então se você já tiver aí alguma sugestão de tema, algo que você quer aprender cada vez mais, é só mandar para mim aqui no direct que eu terei o maior prazer em tanto responder a sua dúvida, quanto gravar a live falando para você a respeito. Se tem e-book hoje, tem sim senhor. O e-book eu estarei colocando no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp. Vou disponibilizar também a senha. Aliás, a senha, produção, me passa aí, deixa eu passar logo aqui a senha para quem está assistindo. A senha do e-book que eu estarei disponibilizando daqui a pouquinho é 1414. O e-book está travado, que é para você ter o cuidado de você destravar, para você lembrar, na hora que você estiver colocando ali a senha, você dizer, poxa, Adriana é má. Não, gente, eu não sou má, eu quero só que você destrave, que você aprenda a divulgar o seu trabalho, para que você atraia seguidores, para que você atraia pessoas interessadas nos seus serviços, na sua mensagem, e que você possa viver muito bem de psicologia. Vou encerrar por aqui. Boa noite para todo mundo que esteve aqui até agora. Amanhã espero encontrá-los aqui mais uma vez. Nesse sábado, né, gente? À noite, amanhã domingo. Mas eu estarei aqui firme e forte com vocês. E conto com a presença de todo mundo. Muito obrigada, Marcela, que está sempre por aqui. Marcela, vou colocar na segunda-feira o seu livro. Todo mundo que foi sorteado. Já mandei o material, só não mandei o material ainda de quem não recebeu, de quem foi sorteado e vai ganhar o livro físico, tá? Porque o livro, ele vai pelo Correios. Então, beijo, gente, fique com Deus. Desejo muito sucesso para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.